Boa noite. Eu sou Moisés Damasceno, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, e estou tendo o prazer de poder estar iniciando mais um webinar da AMIB, mais um AMIB no ar, e trazendo convidados aqui bastante ilustres, convidados que certamente vão trazer aí conhecimento dentro da área de cada um deles, para que todos nós possamos aprender um pouquinho mais nesse final de ano, né? Estamos na reta final do ano, e é muito bom a gente ainda ter gás para poder estar aqui com vocês. Quem está comigo aqui como moderadora é minha amiga Leila Rezeg. Leila, por Oi, favor, traga o Moisés. seu boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, junto com o Moés e meus amigos, que vão ser os palestrantes, para discutir um assunto que eu sou fã, porém aprendiz. Vou me aposentar sendo aprendiz de segurança na UTI. Eu sou aquela que todos os dias entra na UTI para cobrar todo o procedimento de segurança necessário para tentar diminuir o sofrimento dos nossos pacientes. Que maravilha. Eu vou compartilhar aqui a tela, até porque para apresentar os nossos convidados, os currículos são extensos. Então, eu e Leila já passamos da fase de ficar decorando as coisas, né? Então, a gente vai aqui, ou seja, de alguma forma, passar para vocês os nossos convidados, né? Eu sou Moisés Damasceno, sou intensivista aqui do Rio de Janeiro. Atualmente trabalho como plantonista no Instituto Nacional de Traumatortopedia, coordeno o Centro de Estudos do Complexo Médico Américas, onde eu estou muito envolvido hoje com educação, residência médica e tudo mais. Faço parte aqui do Comitê de Gestão, Qualidade e Segurança do Paciente da AMIB e também sou responsável pelo grupo temático de trabalho na Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, onde também tenho a Mônica e a Helenara fazendo parte. Leila, quer dizer um pouquinho Eu? mais quem é você? Então, meu nome é Leila Rezeg, eu sou de Belém do Pará, eu sou intensivista, como Moisés, sou diarista da UTI 6B de um hospital público e também de um hospital privado, e também sou responsável técnica pelo novo Hospital da Mulher, Senhora de Nazaré. Estou trabalhando demais para minha faixa etária, ok? Mas eu não sei como parar. Muito bom. Ah, eu Quer vou apresentar, apresentar? vou apresentar a minha sócia, amada Cristiane Guimarães Monte, é a Monte. Ela é intensivista titulada pela MIB, supervisora e diarista das UTIs do Hospital Adventista de Belém, médica coordenadora e diarista da UTI 5 do Hospital Saúde da Mulher, que é o privado que a gente trabalha juntas, médica diarista do Hospital Jean Vital, que é um hospital público, pequenininho, mas muito bom, pós-graduada em gestão hospitalar pela Dom Cabral e pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, preceptora e coordenadora da residência médica de medicina intensiva do Hospital Adventista de Belém, pelo CESUPA, e mestrando em Educação e Saúde na Faculdade Einstein. Cristiane, você quer dar uma boa noite sem as pessoas ainda verem o seu rosto ao vivo, só na foto? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui diante de pessoas, compartilhando com pessoas tão brilhantes sobre esse assunto, que é um assunto que, além de eu gostar, é de suma importância para a nossa atividade dentro das unidades de terapia intensiva. E a gente vai tentar aí passar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente vive diariamente dentro das unidades. Muito bom. Eu quero apresentar a Helenara Ribas. Helenara Ribas é médica intensivista do Rio Grande do Sul, é fellow e parte do grupo de experts da International Society for Quality in Healthcare, conselheira técnica independente da Organização Nacional de Acreditação, sócia da Mira Consultoria em Saúde e é diretora de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP. Helenara, nos dê o seu boa noite diretamente do Rio Grande do Sul. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos passar uma noite bem bacana falando desse assunto que eu adoro e que é o foco da minha vida profissional nesse momento, é a segurança do paciente. Muito bom. Leila, apresente o nosso amigo Lucas. Lá. Leila caiu? Tá mudo. Ah, Ah, agora não, sim. perdão.
Quero apresentar o nosso amigo Lucas Garcia, do Rio de Janeiro, que tem doutorado na área de gestão de eventos adversos e segurança do paciente na Universidade Federal Fluminense, enfermeiro intensivista pela UERJ, diretor de serviços ao cliente no IPMED Solutions, professor adjunto na subárea paciente crítico do Departamento Médico Cirúrgico da UERJ. Bem-vindo, Lucas. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, doutor Moisés, doutora Leila, vai ser muito legal, eu acredito que a gente vai ter muita coisa aí bacana para falar aí nessa noite. Mais uma vez, obrigado. Muito bom. E para terminar o nosso painel aqui, nós temos a Mônica Rodrigues, aqui do Rio também. A Mônica é fisioterapeuta intensivista pela UERJ, é intensivista titulada pela UERJ e pelo COFITO, é coordenadora da UTI INE da Fiocruz, docente pós-graduação do INE Fiocruz e é diretora do Departamento de Fisioterapia da SOTIERJ, assumindo agora em 26 para o biênio 26-27. Mônica, bem-vinda. Obrigada por estar conosco. Olá a todos e todas. Obrigada pelo convite, doutor Moisés, doutora Leila. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje debatendo esse tema, qual eu sou uma entusiasta. Como fisioterapeuta, a gente vem num crescente de amadurecimento dentro das nossas atividades na terapia intensiva. A gente tem muito que aprender e a gente tem se debruçado aí no tema para contribuir um pouco aí com o tema de segurança e qualidade. Muito bom. Com todos apresentados, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou aqui apresentar agora umas pequenas informações para servir de pano de fundo, né, do nosso debate. E na sequência, as câmeras todas aqui serão abertas e vamos começar a dialogar sobre o assunto segurança, né, na UTI, segurança do paciente na UTI. O subtítulo que nós colocamos foi o que, por quê, quem, quando e como. E, efetivamente, vocês vão perceber que a maior discussão vai ser o como. Como fazer, como implementar, como mostrar, como ter a esperança ou a expectativa de que vai ser efetivo todo o trabalho feito em prol da segurança do paciente na UTI. À medida em que nós formos debatendo, todos que se interessarem em se perguntar, a minha sugestão é que vocês coloquem no chat para a gente ganhar tempo. Eu e Leila vamos ler todas as mensagens, né? Sejam perguntas, sejam os emojis, a gente até tenta traduzir os emojis eventualmente, mas a gente quer muito que vocês possam participar, e a participação pelo WhatsApp não, mas pela mensagem colocada aqui embaixo, né, acaba sendo mais produtiva para todos nós. E aí, como eu coloquei como subtítulo o quê, a gente começa aí com uma definição de segurança do paciente na UTI, né? Ela é definida pela redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde, chamando a atenção que risco é tudo aquilo que pode provocar algum dano ao paciente, e que dano associado ao cuidado de saúde é aquele resultante ou associado à prestação do cuidado, e não de uma doença ou lesão existente. Ou seja, a maior preocupação aí é garantir que tudo o que a gente procura fazer pelos pacientes seja feito sem que haja qualquer tipo de complicação, né? Ou seja, a questão da segurança, a questão desse risco, desse dano, está muito ligado ao cuidado que nós propomos aos pacientes. Por que é importante falar da segurança do paciente na UTI? O principal motivo talvez seja o fato de que a gente reúne um conjunto de pacientes que são vulneráveis aos eventos adversos pela criticidade com que eles se encontram. A gente sabe que as nossas UTIs têm grande complexidade, a gente tem pacientes que, quando internam nas UTIs, em geral, têm uma gravidade que é inerente às doenças que eles estão portando. Nós temos muitos procedimentos diagnósticos e terapêuticos que são invasivos. Usamos múltiplas medicações, é muito raro na prescrição de uma UTI você ter menos de 10, 12, 15 itens, né? A aplicação da tecnologia, muitas vezes nós lidamos com tecnologias cada vez mais modernas e cada vez até mais difíceis às vezes, até porque a gente não costuma ter muito hábito de ser treinado na tecnologia, né? Chega um novo ventilador, chega um novo monitor e muitas vezes nós saímos mexendo sem ser adequadamente treinado. A necessidade de comunicação próxima e trabalho em equipe. Todos os lugares que eu tenho ido ultimamente, e acredito que não seja diferente para nenhum de vocês, a gente sempre ouve a mesma expressão. O problema que nós temos é de comunicação.
é de comunicação. Todo mundo fala isso, mas ninguém procura corrigir esse problema. E é fato. O problema da comunicação, ele permeia todas as grandes instituições, não só na área da saúde, e é um dos pontos mais importantes que nós precisaríamos trabalhar, especialmente porque tendo uma boa comunicação, dá para pensar em depois procurar ter um bom trabalho em equipe. Há muita incerteza e complexidade no processo de tomada de decisões, principalmente quando nós levamos em conta que cada vez mais as UTIs estão sendo povoadas por profissionais muito jovens, nada contra os jovens, até porque todos aqui já fomos jovens, alguns ainda são jovens aqui presentes, mas é fato que a juventude muitas vezes ainda carece de algum grau de experiência, de algum grau de confiança para que você possa tomar uma boa decisão, especialmente quando nós estamos falando de pacientes críticos. E hoje, especialmente depois da pandemia, passou a haver um olhar maior para os profissionais de saúde de uma forma geral, talvez até um pouco mais focado na enfermagem, que é um grupo muito sobrecarregado do ponto de vista de trabalho, nos hospitais de uma maneira geral, mas nas UTIs em especial, onde hoje a gente procura dar uma maior atenção ao estresse, à sobrecarga de trabalho e ao famoso burnout, que chegou para ficar em todas as áreas na saúde, não só na terapia intensiva, mas também em outras áreas. Então, quando nós olhamos esse contexto aí, dá para imaginar o quanto fica mais fácil, né, de que possa acontecer um evento adverso junto aos pacientes das UTIs. Aqui eu estou trazendo um dos trabalhos mais recentes da literatura, esse trabalho é agora de 2025, da Revista Espanhola de Medicina Intensiva, é da Sociedade Espanhola, e eles fizeram um volume praticamente voltado para a questão dos eventos adversos e da segurança do paciente. Esse capítulo particularmente é inclusive o capítulo inicial desse pequeno fascículo, onde ele fala da epidemiologia dos eventos adversos nos serviços de medicina intensiva. E por que eu estou trazendo isso para começar o nosso debate? Porque uma das coisas que chama atenção quando você quer falar sobre o assunto segurança do paciente na UTI, você quer começar a falar sobre esse assunto, um dos primeiros pontos que surge é: tem muito evento acontecendo na sua UTI? Acontecem eventos adversos? E a partir daí você começa a puxar esse novelo, ou seja, o que é um evento adverso, o que é um evento adverso grave, e por aí vai. E hoje, esses trabalhos científicos, e existem vários, e aqui nesse capítulo, né, desse fascículo, esse trabalho traz uma série de trabalhos, ou seja, uma análise de trabalhos publicados nos últimos anos. Eu estou aqui mostrando para vocês os dos últimos 12 anos, ele tem outros trabalhos, e uma das coisas que eu quero mostrar para vocês são esses números aqui da coluna da direita, que procuram estimar, baseado nesses trabalhos, o número de eventos adversos. E aí vocês vão reparar que a forma de apresentar esses números, ela também é diferente. Tem horas que você apresenta isso em percentual, tem horas que você apresenta isso para cada 100 pacientes internados, tem horas que você apresenta isso para 1.000 dias, como se fosse uma taxa de infecção, mas o fato é que esses números, eles de alguma forma vêm sendo gerados aí de uns tempos para cá, e a literatura tem bastante artigos sobre isso. Aqui no Brasil é que a gente não tem, talvez, muitos trabalhos sobre isso. Esse é um trabalho que eu trouxe, é um trabalho antigo, de 2005, que foi publicado pelo Walter Mendes e outros colegas, e o Walter Mendes é um nome importante quando a gente fala em segurança do paciente no país, quando a gente fala, a própria Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente teve aí uma certa participação do Walter Mendes, ele já é falecido. E ele, na época, fez um trabalho onde ele procurou na literatura, e aí não tinham trabalhos brasileiros, vocês podem ver aqui, ó, são trabalhos americanos, são trabalhos australianos, trabalhos ingleses, canadenses, franceses e dinamarqueses, mas ele fez um primeiro trabalho publicado numa revista brasileira, mostrando como é que se encontravam os eventos adversos em vários trabalhos publicados até aquela época. E dentro desse trabalho, tem lá uma menção, né, muito discreta dentro de alguns desses estudos, pelo menos 3 estudos mostravam indicadores de eventos adversos em unidades de cuidados intensivos. Aqui a ideia não é ficar se prendendo no número, mas é apenas para mostrar que isso já vem sendo medido há algum tempo.
Aqui no Brasil, a gente recentemente teve até um trabalho publicado, um trabalho baiano publicado numa revista de enfermagem, que eu não consegui disponibilizá-lo, tê-lo disponível para trazer alguns números deles. Mas era um trabalho pequeno também, reunindo um ou dois hospitais. Aqui eu estou trazendo números que depois, à medida que nós debatermos, o Lucas talvez até possa falar um pouco mais deles, mas esses números são números brasileiros avaliados retrospectivamente, de acordo com notificações realizadas junto ao EpiMed Solution. O EpiMed tem o banco de dados ligados à medicina intensiva, mas ele também tem uma parte do programa dele voltado para a segurança do paciente. Esses dois programas necessariamente não se falam, Lucas vai poder falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas aqui é só para vocês terem uma ideia, de 2022 para cá, chamando a atenção que em 2025 os dados computados estão até o mês de novembro, vocês reparem aí como são os números, né? Números de UTIs que fizeram parte, números de leitos, número de pacientes admitidos, o número de eventos adversos notificados. Por que eu estou falando do notificado? Porque muitos trabalhos científicos são baseados em auditorias feitas em prontuários. Ou seja, aqui é um método completamente diferente desse que aqui no caso está sendo mostrado em cima dos números do EpiMed. E aqui a gente fez uma das fórmulas que é olhar eventos adversos, né, o percentual de eventos adversos em cima desse número de pacientes. Mas o que eu quero chamar a atenção para terminar aqui a nossa apresentação é quais seriam os principais eventos adversos, e aí eu trago o compilado de 22 a 25 e separado apenas 2025. Reparem que os campeões de eventos, ou seja, os eventos campeões, melhor dizendo, são pneumonia associada à ventilação mecânica e lesão por pressão. São os dois principais, o terceiro seria a infecção por corrente sanguínea. Isso no compilado de 22 até 25, e de alguma maneira isso se repete no ano de 2025. Uma última atenção que eu quero chamar é que aqui ele aparece pontuando, né, não muito bem, são os eventos adversos relacionados à terapia medicamentosa, o que é curioso, porque boa parte dos trabalhos internacionais colocam que os principais eventos mensurados estão ligados à terapia medicamentosa. E aí, de cara, já vem um primeiro questionamento que a gente deve se fazer. Será que a gente tem mais facilidade de notificar os outros porque eles são muito mais visíveis para nós? Será que a gente não consegue visualizar muito bem a questão dos erros medicamentosos ou das falhas? Será que o fato de que muitas das UTIs que não têm farmacêuticos clínicos, isso fica ainda mais fácil de acontecer, ou seja, fica mais fácil você não notificar? É a partir daqui que eu vou agora deixar de compartilhar para que a gente possa, né, começar efetivamente a debater esse assunto. E aí, a primeira pergunta aí que eu quero fazer para os nossos convidados é essa, ou seja, o que vocês querem falar inicialmente sobre esse assunto segurança do paciente na UTI? O que vocês querem trazer de contribuição? E Leila levantou a mão. Leila, você é a rainha, você pode começar falando para que depois a gente ouça os nossos colegas. Imagina, falar as coisas na frente desses convidados é vergonhoso mesmo, porque eu sou muito simplesinha no assunto. Pessoal, olha só, para quem está nos assistindo, são mais de 40 anos de experiência em UTI, né? Eu acho que experiência conta. Eu gostaria muito de ver que a cultura de segurança se transformasse numa coisa real, com verdadeiramente a gente tendo interoperabilidade entre as coisas. Eu não aguento mais ver o nosso corpo técnico alimentando sistemas para o almoxarifado. É isso que está acontecendo. Acho que no mundo, eu acho isso está acontecendo. Em vez dos sistemas priorizarem a assistência, eles priorizam a contagem de bolinha de algodão. É assim que eu vejo. Eu luto contra isso todo o tempo. Todos os dias eu lembro a equipe multidisciplinar. Eu adoro a equipe multidisciplinar, incluindo o pessoal da limpeza. Eu faço questão de chamar pelo nome para dizer: ei, você, ela acha que você veio da escola sabendo tudo, mas eu sei que você não sabe nada, porque eu não sei nada. Como é que o cara sabe? Então, eu tento mostrar para eles que aquela UTI tem uma cultura, a gente brinca que é a dos 5 S, todo o tempo. Ou seja, a gente
usa esse nosso pequeno conhecimento para transformar aquele ambiente de trabalho numa sessão de diversão. Na verdade, a gente gosta do que faz, a gente mantém o respeito, mas tenta identificar quem está ficando doente, separa quem está ficando doente, vamos cuidar dos pacientes que, infelizmente, a gente está virando UPAs de bairros, porque os pacientes chegam sem história da doença atual, nunca vi isso na minha vida, sem diagnóstico, são pacientes que têm milhares de comorbidades e ninguém consegue dizer. O diagnóstico principal é. Então, isso para mim é um retrato do que a gente está vivendo patologicamente. Para mim, isso é patológico. Eu sonho em ter um sistema em que eu ajusto o ventilador e daqui, em tempo real, o maquinário vai dizer para mim: olha, o que você fez não está dando certo. E não daqui a 12 horas eu voltar e ver que não dá certo. Eu canso de ver paciente que teve alta, a UTI estava com um monitor de paliação, e quando a gente vê, o paciente mais crítico da UTI está com o monitor não ajustado. Então, assim, eu quero parar de ver isso, eu quero mudança na cultura de segurança, de verdade. As enfermeiras estão saindo do plantão sem poder passar o plantão, porque o Ministério do Trabalho vai multar o hospital. Que é isso, gente? Sabe, onde nós estamos, nós somos profissionais da área da saúde. Bom, era esse o recado que eu queria dar, porque eu quero Você escutar. começou quente. Então, esse é o objetivo. Vai lá, pessoal. Helenara, traz um pouco do frio aí do sul para a gente temperar aqui um pouco o debate. Gente, eu sou do Sul, mas eu estou em Teresina hoje. Opa, tá do lado. Eu estava escutando a Leila falar e vou adiantar uma informação que eu queria discutir com vocês. A gente, na saúde, tem trabalhado segurança do paciente olhando o que dá errado, né? Olhando eventos, e a gente tem avançado muito pouco. Se vocês virem, olharem as tabelas, gente, a gente tem como evento mais frequente processos, eventos relacionados a processos que nós conhecemos, que têm evidência científica forte, que nós conhecemos as formas de prevenção e a gente ainda tem, né? A gente ainda tem infecção relacionada a catéter, tem pneumonia associada à ventilação mecânica, né? O que significa isso para dentro da nossa atividade profissional dentro da unidade de terapia intensiva? Eu penso que uma das coisas que a Leila falou faz muito sentido. Uma parte dessa prevenção de eventos é técnica, né? Eu preciso passar catéter venoso central usando barreira máxima. Eu sei disso, né? Não fazer isso é um problema técnico. Agora, o processo de comunicação, a forma como a gente se relaciona com as várias pessoas, as várias equipes que trabalham junto para proteger esse paciente, a forma como a gente se relaciona com todo equipamento que nós precisamos aprender, todo equipamento que nos ajuda ou nos atrapalha, a forma como a gente pensa para tomar decisão, isso é outra área de conhecimento, que são fatores humanos. E a gente, dentro da formação profissional da área da saúde e dentro das residências de terapia intensiva, a gente fala muito pouco disso. Embora já estivesse lá no programa de formação para a segurança do paciente da área da saúde da Organização Mundial da Saúde, já faz mais de 10 anos, a Organização Mundial da Saúde diz que a gente precisava aprender a trabalhar em equipe, que a gente precisava aprender a se comunicar, que a gente precisava olhar do ponto de vista ergonômico, que eu entendo que a Leila falou, né? A ação humana interagindo com as várias tecnologias e estruturas onde a gente está, tudo isso já devia estar sendo estudado e pensado para proteger os profissionais de saúde e os pacientes que usam os nossos serviços. Então, acho que, falando um pouco sobre a provocação da Leila, eu acho que é esse o caminho que nós precisamos seguir. Nós precisamos olhar além do evento que está acontecendo. A gente precisa olhar o que está acontecendo, os eventos, porque isso significa que a nossa prática não está apropriada ainda, né? Nós precisamos melhorar. A gente tem que aprender com esses problemas que acontecem nas nossas unidades. Isso é um desafio por si só, a gente aprender com os erros. Mas nós precisamos olhar a segurança do paciente de forma um pouco mais ampla, além
dos eventos que a gente consegue medir, porque todos os dias acontecem problemas que às vezes a gente faz de conta que não aconteceu, e eles vão se tornar problemas muito maiores. Todos os dias são pequenos problemas que não afetam o paciente de forma muito grave, e a gente diz, não, vou prestar mais atenção num problema grave, e deixa aquele outro problema acontecendo várias e várias vezes e prejudicando pacientes, famílias e profissionais de saúde. Então, esse olhar sobre a segurança, eu acho que ela precisa de um novo foco, né? A gente precisa equilibrar essa segurança do paciente tradicional, que a gente chama de segurança 1, né? De olhar para os eventos, aprender com os erros, e olhar para o que dá certo e aprender com o que dá certo e entender como é que nós, humanos, tomamos decisões num ambiente tão complexo quanto a unidade de terapia intensiva, onde a gente tenha o número de interações e tomada de decisão muito, muito, muito mais alta do que em muitas outras áreas da medicina. Então, acho que esse equilíbrio, esse novo conhecimento a gente precisa incorporar, porque é só assim que nós vamos construir a cultura de segurança, né? Que é o quê? É eu pensar se minha decisão é segura todo o tempo. Só assim a gente vai ter cultura de segurança. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso pensar, será que isso é seguro? E isso é difícil, mas eu não acredito que não é impossível. A gente tem que ir construindo junto com as nossas equipes. Muito bom, Helenara. Lucas, quero trazer você agora aí, você que acabou fornecendo um pouco esses números para a gente, e a gente vive hoje, de alguma maneira, dessas notificações, né? Ou seja, é o retrato que a gente acaba tendo dentro das nossas UTIs para que a gente possa trabalhar, né? E até chegar no momento que a Helenara já levantou, que mais tarde a gente vai discutir, que é como é que a gente pode fazer para aprender a partir do erro, né? Que você pode trazer aí dentro do que você consegue olhar ali, né, à medida em que você vai vendo esses eventos sendo notificados e vocês, à medida que trabalham lá no EpiMed, vocês eventualmente estão dando uma olhada nesses números? Bom, obrigado, Moisés. Falar depois da doutora Lenara é uma responsabilidade, né, Moisés? Você me deixou aí numa Todo, situação complicada, né? todo mundo aqui vai falar depois de todo mundo, relaxa. Então, vai dar Mas certo. é brincadeira. A doutora Lenara sabe o quanto eu admiro. A gente tem uma relação muito próxima, né, da doutora? Então é sempre muito legal falar sobre isso. Moisés, olha só, ali, né, eu trouxe até, eu pensei depois, quando a gente discutiu muito essa tabela, né, esses resultados. Tem um estudo, até do Lucas Zambon, foi a tese dele de doutorado lá do Instituto Brasileiro. Ele fez um estudo na época, foi um estudo de corte, onde ele avaliou, olhou só os eventos adversos na terapia intensiva. Um dado que chama atenção lá, que ele fez, né, a partir de um estudo de corte, ele olhou que mais ou menos aí 4 a 6 eventos adversos que o paciente submete aumenta aí como fator de risco para o óbito do paciente. Isso ficou claro no estudo dele. Mas eu acho que um outro dado interessante que ele trouxe foi a ocorrência do evento. E aí ele viu que a carga de trabalho, e aí ele usou, né, o NICE, né, que é o score que a gente avalia aí a carga de trabalho da enfermagem na terapia intensiva elevado. E a gravidade do doente, que na época ele usou o SOFA, também aumentou bastante aí o risco desses pacientes terem evento adverso, a ocorrência dele, né? Então, olhando para esses dados do EpiMed, acho que o doutor Leonardo trouxe um insight super bacana, né, de olhar ali que todos aqueles eventos ali, a gente tem base científica para prevenir aquilo ali. E aí a gente tem uma série de campanhas, iniciativas, quer seja no hospital, quer seja pelo Ministério da Saúde, enfim, uma série de entidades que trabalham aquilo ali e ainda a gente se depara com isso. Eu não vou falar o como, mas só dizendo que ali, olhando para aquela tabela, por que que o evento, o uso seguro de medicamento, que eu acho que eu vou mais focar nisso, ele não apareceu? A gente pode fazer inúmeras inferências ali, tá? Mas o que a gente acaba discutindo bastante, né, incluindo, né, o que a gente tem aqui de base, né, dos hospitais que usam o EpiMed, tá muito ligado à dificuldade de você, quando você pega aqueles estudos e vê que tem muitos eventos relacionados ao uso seguro de medicamento, mas isso está no hospital como um todo, extrapola o hospital. Extrapola a UTI, desculpa. Por quê, né? Se acontece um erro de medicamento dentro de um paciente numa enfermaria, isso é detectável pelo próprio paciente muitas das vezes. Agora, quando acontece um erro de medicamento dentro de um contexto de um paciente sedado ou em coma, eu preciso ter essa cultura dentro dos profissionais de saúde para que ele mesmo possa fazer essa notificação. Porque acaba que talvez o incidente ele aparece quando tem alguma repercussão hemodinâmica ou clínica, enfim, não importa, tá? Então, quando a gente olha para isso, né, não é que não acontece erro de medicamento na terapia intensiva, tá?
o que talvez fica muito evidente é a gente, às vezes, não conseguir detectar esse evento. Porque, de fato, né, como a doutora Leila colocou, se a gente tivesse lá toda essa comunicação, essa interoperabilidade dos equipamentos, a gente, opa, peraí, esse doente fez essa crise hipertensiva aqui que não estava esperado, mas o que aconteceu aqui? Foi um bolo de amina? Foi na hora de trocar lá a solução, alguém não se atentou para aquilo? Entendeu? Mas, infelizmente, se a pessoa não entender que aquilo ali ele fez, causou um evento, e aí depois a gente vai entender se foi leve, moderado, grave ou óbito, isso precisa entrar, isso precisa ser comunicado. E aí entra no que a doutora Helenara colocou da importância do fator humano. A importância dessa relação que eu vejo isso, né, como professor lá da UERJ, da Faculdade de Enfermagem, a gente tem muito pouco, na verdade tem zero isso, né? Essa relação entre os profissionais e como que eles percebem que isso é algo importante, que precisa ser comunicado. Eu vou usar, não vou nem usar o termo notificado, que parece que notificado você está fazendo uma punição, né? Você notifica alguém, a palavra notifica, ela traz um peso já, né? Como se você estou te notificando, estou te punindo, né? Então, quando você comunica o evento, é isso, né? Você entender que você faz parte de uma equipe multidisciplinar e é aquele paciente que vai ser beneficiado por aquela comunicação, entendendo que isso vai mudar a prática daquela instituição. Acho que seria mais ou menos isso. O que está sendo legal aqui, eu estou entendendo que a gente está construindo aqui uma forma de pensar que começa na provocação da Leila, a partir da questão de uma tecnologia que hoje, de uma forma geral nos hospitais, as tecnologias elas acabam sendo muito voltadas para as questões de faturamento, para as questões de você contar material, do que propriamente, às vezes, na interface com o paciente. E aí, a Leila levanta o gancho da tecnologia para a Helenara falar dos fatores técnicos, e aí ela tem toda a razão quando ela fala é um absurdo. A gente conhece como previne lesão por pressão, conhece como previne todas as infecções, a incidente por sonda, um negócio assim louco também, e continua acontecendo. Então tem um lado técnico, mas o fator humano, que ela traz muito bem, talvez seja aí o impacto mais importante e que, de uma maneira geral, talvez seja o que a gente menos venha tratando em todos esses anos, quando conversa e aborda esse assunto dentro das UTIs. E você acaba reforçando isso, né, Lucas? Trazendo essa questão, inclusive pelo aspecto da medicação, que é algo que é o que você falou, a gente acaba só identificando quando apareceu o efeito no paciente, né? Isso acaba sendo muito ruim. Fala, Leila, que eu ia trazer a Cris, mas vai lá, Não, fala. não, não, isso é rapidinho. É tão grave essa situação das medicações que a gente não consegue medir direito, que agora o meu ouvido fica antenado quando os pacientes começam a gritar na UTI, porque estão roubando opioide direto dentro das UTIs. E eu digo, pode trocar essa solução aí. Levaram, não tem nada aí, só tem soro. Olha como é grave. Isso tudo É, é muito grave. é. Quando você falou do gritar, eu já me lembrei até dos alarmes, que a gente não tem nem cultura para saber usar alarme muitas vezes nas UTIs, quanto mais cuidar das outras coisas. Cris, o que você traz aí para a gente, Então, dentro desse contexto aí, antes de eu chamar a Mônica também para falar um pouquinho? falar agora, depois da Leila, da Helena e do Lucas, é difícil. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter bem claro que segurança e qualidade assistencial, ele é uma premissa operacional, né? É algo que moralmente é imperativo. A gente tem que perseguir o que é certo, tem que ter esse compromisso. E para que a gente tenha isso em mãos, a gente tem que trabalhar de uma forma sistematizada, constante e permear essa cultura dentro das unidades de terapia intensiva. E assim, pela nossa experiência, pelo que a gente vê na prática, é da UTI que sai para toda a instituição, né? Então, não deixa de ser, inclusive, uma estratégia de negócio, porque isso não é virtude para a gente, segurança do paciente. O seu familiar, quando a gente tem uma família que deixa seu ente querido dentro de uma UTI, eles acreditam que ali vai ser seguro, né? Então, não é uma virtude, é uma atividade prática nossa, né? A UTI, a gente sabe o quanto é complexo, o quanto tem o risco de não conformidades dentro de tantos processos que permeiam a UTI, que interagem com outros processos, né? Então a gente precisa engajar as pessoas para trabalhar dentro desses determinados padrões, de determinada forma sistematizada, para a gente ver se a gente minimiza essas situações como a Leila colocou, que hoje são reais, né?
a gente tenta padronizar algumas situações, tenta padronizar alguns processos, mas acaba que a gente também depende de pessoas, né? E se a gente não tiver essa cultura bem firme, bem forte, que tem que vai do operacional ao estratégico, que tem que estar confluindo bem para que as coisas funcionem, fica muito difícil. Então, hoje eu vejo que quando tem, por exemplo, uma notificação, se não tiver envolvimento do operacional até o estratégico, para que as coisas comecem a andar bem, o negócio desanda. Porque o operacional ele depende de algumas posturas do estratégico, como, por exemplo, carga de trabalho, número de enfermeiras dentro de uma UTI. Hoje, uma UTI com 10 leitos, com uma enfermeira, é muito complicado. E aí que entra que a gente, o operacional dependendo do estratégico. Então, essa cultura toda, ela tem que estar bem firme, bem engajada com todos fazendo, para que a gente tenha efetividade na hora de fazer as coisas e eficiência para fazer as coisas certas. Então, eu acho que esse é o grande desafio. A gente sabe que segurança e qualidade é padronizar, envolver e medir, para que a gente possa conseguir gerir de uma maneira efetiva. Eu acho que Cris, eu adorei o imperativo moral. E eu tenho a percepção, e vocês vão concordar, que, em geral, a impressão que eu tenho é que assim, os profissionais de saúde de beira-leito, eu acho que eles andam com esse imperativo dentro deles. A grande questão que às vezes fica para todos nós é até que ponto aqueles profissionais que estão talvez numa área mais burocrática, numa área mais distante do beira-leito, não tendo contato com família, não tendo contato com o próprio paciente, o quanto eles, de alguma maneira, eles não enxergam esse imperativo moral ou não absorvem isso como sendo deles também. Porque quando você fala dessa relação, né, e a gente vive discutindo isso, né, ou seja, a RDC, né, ela estabeleceu números mínimos que todos os gestores querem transformar nos números exatos, né? Ou seja, 1 para 10 é o mínimo, não era para ser 1 para 10, né? Mas todo mundo agora resolveu transformar. Então, assim, e aí eu acho que nós profissionais temos um grande desafio, não só individualmente, mas do ponto de vista coletivo como sociedade. Porque eu acho que é numa hora como essa que a AMIB tem mais força para se posicionar, a Sobrasp tem mais força para se posicionar. É uma força hipotética, porque, particularmente, eu vou dar a minha opinião, eu acho que as nossas sociedades hoje elas estão também muito frágeis nesse mundo que a gente está vivendo. Mas esse é um assunto para daqui a pouco a gente desenvolver. Eu quero trazer a Mônica, que é fisioterapeuta, porque, Mônica, tem duas coisas que a gente não mostrou lá naquela tabela, mas que a gente sabe que acontecem também como eventos, e que está um pouco ligado à físio. Uma é a questão da queda, por conta de você hoje ter a fisioterapia de uma maneira geral, e está se esperando que a gente faça mais mobilização precoce nos pacientes. E a gente espera realmente, a gente sabe que a maior parte das vezes isso flui bem, mas eventualmente a gente pode ter a situação de queda. Eu queria que você trouxesse alguma informação eventualmente sobre isso. E o outro ponto que aconteceu na pandemia, né? Eu mesmo vivi no hospital que eu trabalhava antes, a gente teve muito problema de manipulação de via aérea, muita intubação que não foi conseguida, até por profissionais jovens. E eu acho que depois que a pandemia foi controlada, parece que a gente parou de olhar um pouco para isso. E aí eu não sei dizer até que ponto a gente lógico que diminuíram, né? Comparando com a pandemia, diminuíram, não tem dúvida. Mas eu acho que a gente tem alguns eventos ligados à manipulação de via aérea que a gente também não costuma trazer para essas notificações. O que você pode trazer aí de opinião, de informação sobre isso para nós? Bom, pessoal, boa noite, a todos de novo. É sempre realmente difícil falar aí depois de vocês. Vou tentar falar alguma coisa mais complementar, né? Porque todos já falaram bastante sobre a importância da gente ter realmente um processo baseado em segurança e vou trazer esses aspectos que tangem aí a fisioterapia como uma atividade ou profissional que, por exemplo, hoje maneja muito a ventilação mecânica, mas até vou complementar, vou além, né? Falando um pouco da própria mobilização precoce. Em relação à ventilação mecânica
a gente acaba tendo ali os eventos notificados em relação à pneumonia associada à ventilação, né? Mas a gente às vezes acaba esquecendo de um outro ponto que é muito bem estabelecido na literatura, que é a própria ventilação protetora. E o fato de nós eventualmente não estarmos fazendo ou controlando ou auditando gera outros problemas, que é o problema da lesão pulmonar associada à ventilação. Isso, isso vai estar associado aí à métrica. Então, a gente está falando de segurança, a gente padronizar a forma da gente estar realmente notificando, avaliando, a gente está falando de métrica. E esse é um ponto que eu já vejo assim como uma lacuna, que a gente não consegue nem trazer um dado para uma apresentação como essa, porque não aparece. A gente vê um pouco sobre isso, sobre como a gente está fazendo a ventilação protetora em alguns estudos de educação e ventilação mecânica. Então, esse é um aspecto que eu queria estar levantando aqui, provocando para os fisioterapeutas que atuam nisso, na verdade, a equipe multidisciplinar, mas o fisioterapeuta está muito atrelado hoje à ventilação mecânica, esse é um aspecto. Sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente sabe que tem os bundles, e tem uma atividade muito multidisciplinar, também da enfermagem, muito bem estabelecida, né? E a própria lesão por pressão. A lesão por pressão que você trouxe na apresentação, Moisés, é claro que a fisioterapia também tem a sua atuação ali junto à equipe, a enfermagem tem muita preocupação com isso, mas vou além, vou estender aí a questão da mobilização precoce. A mobilização precoce, ela vem aí dos anos 2000, ela só cresce. Hoje, ela está dentro do bundle de cuidados intensivos, o bundle se expandindo como uma prática colaborativa, integrada, de um cuidado multiprofissional, centrado no paciente, onde o F traz a família também como ponto central. E a gente tem aí no né, o exercise, né? Então, a gente tem a ação precoce ali, a gente tem a necessidade de ter essa métrica e a gente observa que essa padronização nas unidades de terapia intensiva, ela não vem acontecendo com frequência, né? Isso impacta ali na forma que a gente se comunica, né? Como que a gente comunica a mobilização precoce nos rounds multidisciplinares, aqueles que a gente faz ali no final da manhã, a gente comunica isso, impacta tanto numa tomada de decisão sobre o despertar, que também está associado à diminuição de tempo de ventilação mecânica, e o tempo que esse paciente vai acordar e vai estar em posturas mais independentes mais rapidamente, para que a gente consiga tirar esse paciente de uma forma mais funcional dessa terapia intensiva. E sim, concordo com você que a gente já perdeu, né, digamos assim, a gente já um pouco da atenção que ali o isolamento respiratório trazia, né, de atenção na Covid, agora para o nosso cuidado com a via aérea, e a gente precisa sistematizar isso, né, aí na equipe. Então, trago aí essas questões, mas principalmente, não sei quantos fisioterapeutas a gente tem aqui, mas como um alerta a toda a equipe multi e uma provocação que o enfermeiro questione, o médico questione, o farmacêutico, o nutricionista questione se esse paciente ele está apto para despertar, mobilizar em posturas cada vez mais altas, porque é isso que vai melhorar o desfecho, e no final das contas é o que a gente também fala também de saúde baseada em valor, que é o que importa quando um familiar o visita, ele quer saber se aquele paciente, enquanto ele vai sentar, quando ele volta para casa, ele quer comunicar à sua família que o seu pai, sua tia, sua irmã estava sentada na trona ou ficou de pé naquele dia. Então, é isso que importa e isso tem que estar muito feito de forma muito sistêmica, integrada com a equipe, baseado numa boa comunicação. Queria
trazer também que é a fisioterapia, digo a fisioterapia, mas assim, a reabilitação que pode ser feita na UTI, seja ela uma UTI que tem pacientes mais complexos, com uma taxa de ventilação mecânica maior ou menor, ela pode ter no fisioterapeuta um bom comunicador. Então, realmente alguém que promove essa comunicação efetiva sobre os limites. E nesse sentido, a gente está falando também de uma gestão de riscos em relação aos procedimentos e atividades que essa equipe vai fazendo de forma mais segura na UTI. Então, olha, esse paciente hoje ele chega até aqui com segurança, eu sou fisioterapeuta, eu fiz uma avaliação e eu posso comunicar isso bem com toda a equipe multidisciplinar, isso que a gente vem tentando fazer. Os eventos que acontecem com a mobilização, eles são a gente não vai entrar tanto na seara do quanto eles podem ser notificados, porque a cultura, ela, como eu falei, ela vem amadurecendo na fisioterapia, mas eles são potencialmente reversíveis, eles são associados a alguns eventos respiratórios, a de saturação, aumento de pressão arterial, diminuição de pressão arterial, arritmia, são reversíveis. Então, são pontos que a gente tem que ter cautela, atenção, mapear esse risco, mas que a gente precisa controlar para que a gente siga aí com a mobilização que está associada a melhores desfechos. Então, eu quero, antes de mais nada, fazer uma provocação ao público, né? Até agora não chegou nenhuma pergunta para nós. Vocês podem questionar, perguntar qualquer coisa referente à segurança do paciente, vamos tentar responder dentro daquilo que a gente souber. O ideal é que vocês coloquem as perguntas nesse Q e A que está aqui embaixo, na barra aqui de baixo. Eu vou agora inverter para vocês pararem de falar essa coisa, é difícil falar depois de fulano, Beltrano, né? Eu vou começar agora de trás para frente, vou começar por você, Mônica. A gente falou do que e do porquê. O quando, na minha opinião, é fazer segurança o tempo todo. E o quem é todo mundo, toda a equipe. A grande questão que eu acho que fica é como fazer isso. Então, eu queria fazer uma pergunta assim, relativamente objetiva para cada um ter uma resposta curta. O que você acha, Mônica, que se alguém te perguntasse, Mônica, eu estou querendo começar aqui nessa UTI, que eu estou começando a trabalhar, quero trazer para cá esse assunto de segurança do paciente, mas eu não sei como fazer isso no dia a dia. Qual a sugestão que você daria e por quê, Mônica? Para depois eu rodar isso para todo mundo, inclusive para você também, Leila. Não vai falar de contar algodão, não. Mônica. Tá certo. Bom, então agora é só a primeira, né? Tá bom. Isso, agora você está tranquila, agora você é a É... primeira. Ganhei vantagem. É. Eu falaria de comunicação. Você foi falar de comunicação e seu microfone pifou. Você já falou Mônica, eu acho que tua conexão não está boa. Mônica, você está me ouvindo? A gente não está conseguindo te ouvir. Deu uma congelada. Vê se você. Vê se... ofensor em si. Ela não está nem ouvindo. Tá. Eu tô ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Agora estamos, mas você desligou a câmera, né? Não, ela caiu. Cris, fala você enquanto ela vai se reconectando. A mesma pergunta. O que você sugeriria para alguém que te perguntasse sobre como começar a desenvolver algum trabalho em segurança do paciente na UTI? Bem, eu não vou falar dos 5 S, eu vou deixar para a Leila falar. Ah, tá bom. É isso, mas acho que para começar, para quem, assim, para gente que tem disponibilidade do EpiMed, para gente que mora numa capital, a realidade é uma. Mas se a gente for Sim, pensar, tá tentando começar a qualidade no seu hospital lá no interior, eu acho que a gente pode começar com padronização dos processos críticos, né? Então a gente ter protocolos minimamente bem gerenciados, protocolo de sepse, um protocolo de sedação, os bundles de segurança, né, de PAV, segurança de infecção de corrente sanguínea e infecção de trato urinário, e o checklist beira-leito. Eu acho que por aí é onde a gente tem que minimamente começar, né? Então, a gente tem que ter gerenciamento mínimo de um protocolo,
assistencial, tem que ter os bandos de segurança, e depois disso, a gente começa a ir crescendo. A ronda multidisciplinar hoje em dia é um foco enorme de segurança do paciente, né? Então, a gente fazer a visita multi-beira-leito e quando puder fazer um briefing à tarde, eu acho que aumenta muito essa segurança do paciente. Então, é uma realidade que, inclusive, eu e a Leila fazemos num hospital que é simplesinho, mas que funciona muito bem. E eu acho que essa nossa conexão de uma visita do diarista de manhã e a visita do diarista à tarde fazendo briefing faz muita diferença, porque a gente consegue fazer a ronda desses checklists, desses bandos de segurança e gerenciar melhor os protocolos e minimizar as não conformidades. Eu acho que isso daí. Aí vem a comunicação. Claro, você tem que ter algumas estratégias de comunicação mais claras para tentar minimizar os erros de comunicação e a falta e a falta da comunicação, como uma boa passagem de plantão, né? Um plano de cuidado do paciente bem estabelecido desde a internação dele da UTI, com metas estabelecidas durante a internação dele, que devem ser seguidas diariamente. Então, a gente hoje, na minha prática, por exemplo, com a Leila, que eu vou botar que está aqui, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem harmônica. E numa UTI simples, que a gente não tem muita tecnologia, que a gente escreve a visita multi à mão, mas a gente conseguiu colocar plano de cuidado para o paciente, com metas diárias, bundle dentro da visita multidisciplinar, e segmento junto com o restante de toda a equipe. Então, são conceitos que eu acho que você tem que ter. E aí vem, mais para frente, você vai se especificando mais. Começa a monitorar o que você está fazendo e medir. Aí que entra os indicadores de qualidade, né? Que a gente vai medir as taxas de PAV, as de lesão por pressão, as quedas, medir os riscos, começar a dançar conforme a música, conforme o que você vai Ô, vivenciando. Cris, você Bom, está facilitando a vida dos outros. Eu te pedi uma fotografia, você trouxe um filme. Assim, mas assim, foi ótimo, porque eu acho que você, de alguma maneira, passou em muitas coisas que eu acho que são válidas. Mais tarde eu vou querer falar do briefing com você, porque eu acho que talvez esse seja talvez o que as pessoas tenham mais dificuldade de entender. Então eu vou querer te ouvir daqui a pouco. Mas eu queria que agora o Lucas trouxesse aí. Lucas, o que que você acha que além de tudo que a Cris falou, se você traria mais alguma coisa nessa ideia de sugerir, querer ajudar alguém a querer trabalhar a segurança do paciente numa UTI. Lembrando que já estão chegando algumas perguntas e eu já já vou ler as perguntas aqui para o pessoal. Não, perfeito. Moisés, a doutora Cristiane já falou bastante aí de quantas coisas a gente pode realmente fazer. Eu vou talvez limitar. A gente falou muito aqui de evento, né? Dessa dificuldade que a gente tem de captar isso e de como que a gente analisa. E aí, quando você falou da sonda, né? A gente até discutiu isso um pouquinho. A gente já tem essa diretriz de ter aí a política de gestão de risco pensando nessa questão da abordagem reativa já desde 2013, até anterior a isso, mas legalmente a gente teve isso a partir de 2013. E aí eu acho que isso tem que continuar acontecendo, a gente precisa continuar olhando para os eventos. Eu acho que a gente hoje investiga, ainda continua investigando mal os eventos, analisando o impacto mal dos eventos, não analisando o impacto corretamente. O exemplo da sonda é um exemplo desse, né? Você olha assim, acidente com sonda, foi só obstrução. Não, não foi só obstrução. Na verdade, alguém fez um medicamento que era incompatível com a sonda e a gente fez a via errada, não deveria ter feito ali. Por isso que obstruiu. E aí não é só obstruiu, o doente fica sem a nutrição enteral, sem o suporte nutricional, e aí tem que passar uma nova sonda. Aí é dor que você causa no doente, é um risco de um outro trauma durante a passagem, e aí o doente fica em jejum. Enfim, então tem uma série de coisas que a gente não analisa. E esse doente tirou por quê? Estava em delírio, foi uma remoção acidental. Então, quanta coisa existe aí por detrás da gente olhar só que foi um incidente com sonda, né? Eu acho que os impactos a gente acaba não olhando muito. E uma abordagem que eu acho que a gente hoje, e a doutora Leonardo pode falar isso bem também, e que a gente às vezes acaba falhando um pouquinho, é na abordagem proativa. Tudo isso que a doutora Cris trouxe são ações que a gente pode fazer no sentido da gente prevenir, né, e fazer com que isso não aconteça. Ou de fato a gente se torne um vigilante daquele risco ali. Mas já melhorou muito, né? Antes a gente tinha várias formas de fazer a gestão de risco, né, proativa. A gente já tem a preditiva quando a gente usa a inteligência artificial, modelos de predição de risco, né?
É, mas o modelo que eu particularmente gosto muito é o modelo do Departamento de Saúde da Austrália, que eles criaram em 2011 um documento. Em 2019 agora teve 2019 agora não, né? Parece que é agora, mas já tem 6 anos. Mas em 2019 teve uma revisão. Em 2024 eles liberaram um dicionário de risco. Eu acho que esse é talvez uma coisa que a gente pode melhorar. Talvez não pensar em abordar todos os riscos, mas talvez começar por aqueles que a gente já sabe que gera dano. Por que então não revisitar a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, como a doutora Lenara colocou lá? Sabemos que é barreira máxima na inserção do catéter, então volta para isso e empodera a equipe, de fato, a equipe multi, a entender que isso não pode, é inegociável. Eu não quero depois ficar contando quantos eventos eu tive. Na verdade, eu quero contar quantas vezes nós interceptamos que aquilo foi que poderia causar um dano e eu consegui interceptar aquilo, entende? Então, eu acho que a gente pensa, às vezes, fazer uma matriz de risco linda, né, toda colorida, e a gente não faz o arroz com feijão. Pensa naquilo que é mais básico, né? Aquilo que realmente bota mais o doente, de fato, a uma exposição ao risco de um evento grave dentro da UTI. Acho que eu deixaria isso como um ponto de reflexão. Eu acho que você reforçou muito bem aí o que já foi falado. Helenara, agora você e aqui, eu quero agradecer a provocação que eu fiz, hein? Já temos 9 perguntas. Tem umas perguntas aqui que são quase que textos de página, mas como eu disse, nós vamos ler todas. Então eu vou terminar esse ciclo aqui com a Helenara, com a Leila, e se a Mônica voltando, ela fala também, e aí eu começo a ler as perguntas para vocês. Helenara, o que você achou de tudo isso que você ouviu até agora e o que você Achei pode trazer também? maravilhoso. Eu concordo muito com a Cris, principalmente porque o trabalho que eu faço, ele tem muito a ver com trabalho em equipe, e com formas de comunicação para que a gente tenha atenção aos processos. Que quando a gente tem uma queda, quando a gente tem uma infecção, a gente já perdeu. E a gente precisa olhar como é que a gente faz as coisas no dia a dia para ver se a gente está fazendo bem, se a gente está dando cuidado apropriado para o paciente. Mas se eu tivesse que começar, talvez uma das coisas mais importantes para uma unidade de terapia intensiva ou qualquer unidade de saúde ser mais segura, tem o papel da liderança, que é o que a gente permite, né? O que que pode fazer aqui? Eu posso passar, vou falar a barreira máxima, que a gente está falando isso, o Lucas comentou agora há pouco. A gente pode passar catéter sem barreira máxima? O que acontece se eu não passar? Eu posso não dar o medicamento ou fazer uma sedação para o paciente do jeito que está na minha cabeça, ou eu tenho que usar as regras institucionais. Então, essa questão da liderança e de padronização, elas estão muito próximas e elas ajudam a fazer o gerenciamento do cuidado apropriado. E eu vou ocupar um minuto mais só dizendo que a gente precisa falar de segurança. Talvez uma das coisas mais ãh, poderosas que a gente tem dentro de um grupo de pessoas que trabalha junto é a gente falar abertamente sobre os problemas, a gente deixar todo mundo ter voz, a gente escutar as ideias das pessoas. Então, esse processo de liderança de equipe, ele faz muita diferença, né? De todo mundo saber o que precisa ser feito, todo mundo ter voz para definir como será que deve ser feito, mas todo mundo seguir as regras uma vez que elas são combinadas. Então, acho que se eu fosse começar, eu ia começar juntando todo mundo e dizendo a gente tem um problema, o que que nós vamos fazer junto? Maravilha. A Mônica está voltando aí entre nós, mas Leila, fala primeiro enquanto a Mônica ainda está ali se ajustando. Então, eu penso que a gente tem sempre que combinar várias ferramentas, né? Não abro mão do EpiMed nunca, mas o EpiMed também nunca me responde as coisas, porque eu não tenho tempo, nem uma epidemiologista para dizer assim, olha, nós erramos em tal coisa, blá, 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 esse SMR ficou ruim por causa disso, disso, daquilo. É difícil obter as respostas de benchmarking dentro do EpiMed. Porque eu acho que sou neófita nesse assunto, não sou como o Lucas, que mergulha no EpiMed, né? A gente, como a Cris falou, usa checklist e protocolos, e eles servem para ser quebrados também, desde que as mentes humanas
na beira do leito, decidam: nós vamos fazer diferente, nós não vamos cumprir esse protocolo. Acho que os seres humanos precisam ter coragem para muitas vezes fazerem isso. Perceber a cultura da instituição é outro ingrediente dessa panela, na minha opinião. A UTI, ela habitualmente luta contra culturas patológicas, as culturas das bolinhas de algodão. A gente passa o tempo todo lutando para que seja saudável, como a UTI é saudável. Gente, eu trabalho em um monte de UTI, eu sei, eu percebo elas muito saudáveis. E eu queria muito começar a usar o Sofa novo. Eu acho que o Lucas pode contribuir com isso. Eu só faço Sofa do primeiro dia, ou seja, essa predição de piora não é palpável, acho que para a maioria das UTIs ainda, porque não é para mim, não deve ser para todo mundo, porque eu sou normal. Agora, isso tudo, se a gente misturar nessa panela tudo isso, a gente vai conseguir fazer uma defesa em profundidade para esses pacientes. Mônica, eu quero te dizer, eu tenho uma profunda admiração pelos fisioterapeutas. Você falou super bem, você me representou na história toda da multidisciplinaridade, entendeu? Queria muito que você voltasse à sua fala, pegasse o gancho da prevenção de PAV, que é a nossa maior bicho-papão. Acho que eu contribuí com alguma coisa, não? Lógico, sempre. Mônica, você acabou que caiu aí, você estava falando que você ia investir na questão da comunicação, e aí eu queria que você É, concluísse, até porque tem umas perguntas, a participação dos fisioterapeutas aqui está muito legal, e tem perguntas para você. Então, queria que você primeiro falasse, fechasse esse ciclo para eu começar a ler as perguntas aqui, porque por incrível que pareça, o tempo está voando. é, acabei perdendo minha vantagem, né? Mas eu estava escutando vocês. Eu não Que estava bom, então conseguindo mais abrir minha câmera, mas eu escutei vocês, perdi minha vantagem, tudo bem. Estamos aqui em equipe multi, né? multi. Então, o que eu ia falar é o seguinte, eu vou falar mais rapidamente, que eu investiria em comunicação realmente como ofensor, assim, utilizando as várias ferramentas, mas com uma atenção, como já foi falado aqui, em relação à sobrecarga. Eu acho que esse é um ponto também sensível que a gente deve prestar atenção, principalmente quando a gente está um pouquinho mais para a gestão, num olhar um pouquinho mais, às vezes, distante de quem está efetivamente ali na beira do leito, sobre o uso dessas ferramentas, né? Entender se elas realmente estão trazendo a segurança e a praticidade no dia a dia. Então, eu chamo atenção aí para a ronda de segurança. Então, fala um pouco do que tem acontecido na nossa UTI, né? A gente tem uma ronda de segurança logo no início do plantão, uma ronda multidisciplinar, é, sempre a fisioterapia, a enfermagem e a medicina estão presentes e, eventualmente, a gente tem a presença de nutricionistas, farmacêuticos, também nessa ronda que inicia o dia. A gente está numa UTI pública, então há aspectos nesse, nessa ronda ali, operacionais em relação à alta desses pacientes. UTI pública com uma taxa de ventilação mecânica de 50% a 60% no nosso histórico, é muito alto, uma escassez, então, de oferta dessas vagas, uma necessidade de alta oportuna, onde, então, a comunicação, ela é crítica, né? E ao longo do plantão, eu posso dizer que a gente, o round multidisciplinar, também mais que uma atenção a uma atividade de fato colaborativa, sistemática, através de checklist, a depender de quantos pacientes a gente tenha na UTI, para que a gente consiga, de fato, converter o que a gente está falando ali em ações oportunas que vão ser checadas e que a gente não vai estar tendo risco de aumentar, prolongar o tempo dos nossos pacientes na UTI, e vou aí ao longo de um plantão, por exemplo,
chegando à passagem de plantão. A ferramenta que a gente usa é o SBAR. A gente sabe que há várias ferramentas, mas essa é uma ferramenta que foi identificada e escolhida na nossa UTI, e é por onde a gente caminha em termos de treinamento da equipe, tudo que a gente vem fazendo. Inclusive, no protocolo também de transporte seguro, é por onde a gente caminha com a ferramenta SBAR. Seria aí minha sugestão para quem vai começar a pensar mais em segurança. Muito bom. Eu acho que a gente vai poder fazer um fechamento aqui daqui a pouco, reunindo tudo isso, mas eu quero ler as perguntas. Vou começar com você, Mônica. Tem 3 manifestações de fisioterapeutas aqui. Eu vou ler as 3, nem todas são perguntas, né? Mas a primeira pergunta de um participante anônimo diz o seguinte: se precisamos mobilizar o paciente, aceita-se um pouco de quedas ou quase quedas? Segura a resposta, que eu vou ler mais uma aqui. A Ana Luísa Guelhorin, que é a nossa atual diretora científica da fisioterapia aqui da Sotierge, ela traz que uma pontuação em métrica pouco comunicada e notificada são os desposicionamentos da via aérea artificial. Muitos pacientes possuem diversos eventos de TOT que saem da comissura labial, fixadores mal colocados e reposicionamentos que podem propiciar falha de segurança e, consequentemente, pneumonia associada à ventilação. Pequenos registros no quadro do paciente com identificações como comissura labial, IMS de funcionalidade e driving pressures auxiliam na comunicação e segurança, ou seja, parâmetros aí que vocês de alguma maneira mensuram, né? Ela coloca que isso seria uma excelente medida também, além dos próprios checklists de beira-leito. E uma outra manifestação aqui é do Pablo Pinheiro. O Pablo, ele é fisioterapeuta aqui do Rio, e ele está nos parabenizando pelo evento. E ele traz uma pergunta que nem é propriamente, acho que para você, mas é para todos, né? Que é a Política Nacional de Segurança do Paciente parece ser recente, de 2013. Minha dúvida é, por que as pessoas veem notificação como uma punição? Essa pergunta eu vou deixar para você, ô Lucas, mas eu queria primeiro que a Mônica falasse dessa questão de se aceita quedas, poucas quedas ou quase quedas. Aceita-se, Mônica? Em primeiro lugar, acho que é bom a gente retomar esse conceito, né, de que quase queda não existe, apesar da gente usar esse termo. Então, a gente revisou agora o protocolo do Ministério da Saúde, eu tive a honra de participar do protocolo de prevenção de queda, e a gente realmente. Então, esse é um ponto. E eu acho que a gente está falando, continua falando sobre cultura. Realmente, o fisioterapeuta, ele tem essa cultura, ela vem sendo amadurecida em relação a quedas. E isso vai depender um pouco, a Política Nacional de Segurança também vai falar muito ali de queda e também da questão de comunicação, que talvez os fisioterapeutas se identifiquem um pouco, mas a gente precisa ter um olhar muito mais ampliado em relação a isso. A queda, ela, a depender da complexidade da UTI, talvez ela não aconteça. Por exemplo, posso dizer na minha UTI que a nossa meta nem sempre é um paciente de pé, porque a gente precisa dar continuidade dessa mobilização desse paciente na enfermaria para poder estabilizar um outro paciente na nossa UTI por uma questão de escassez de vagas. Então, o giro precisa ser muito mais rápido, obviamente oportuno e seguro. Então, eu acho que a gente precisa estimular aí uma cultura e sensibilizar os pacientes com uma cultura de não punição. Existe uma questão também cultural, é claro, os fatores humanos e até mesmo organizacionais, de que o fisioterapeuta, por um tempo, eu acho que isso vem melhorando, né, à medida que a equipe entende a importância que é mobilizar esses pacientes e deixá-los mais independentes ainda no contexto hospitalar, de que o paciente deveria ficar intocável, né? Então, a gente precisa padronizar
as nossas atividades em relação aos protocolos de mobilização, incentivando posturas cada vez mais independentes e mais altas, e para que a gente aprenda com essa notificação e reveja esses protocolos e a classificação, a estratificação desses pacientes que a gente atende, para que a gente consiga atender e padronizar essa assistência de forma mais segura, prevenindo as quedas que, é claro, são evitáveis. E a outra pergunta foi Não, foi sobre. essa. A outra pergunta eu quero que o Lucas responda. Lucas, por que que notificação é vista como punição? Ô Moisés, eu acho que isso a gente fala bastante, né? Sempre esse tema volta e acho que essa questão da cultura de punição, ela não é por acaso, né? Se a gente pega lá o modelo de assistente organizacional, a gente pega que a grande maioria está ligado lá aos fatores organizacionais. Então, isso eu não sei se talvez vou falar, ter uma fala muito pesada, mas eu acho que isso é o retrato da cultura organizacional, né? Porque se a gente, se a liderança entende que vai individualizar ou vai culpar, essa cultura ela é retroalimentada o tempo inteiro, entendeu? Por mais que a equipe tente, né? E aí é por isso que a ONA foi brilhante, né? Quando tirou lá, rasgou aquele negócio de capítulo da qualidade, entendeu que a qualidade ela tem que estar disseminada em todos os padrões e requisitos daquilo que ela está propondo como metodologia. Isso ficou claro que não é a qualidade que está pedindo. Na verdade, a notificação, né? E aí eu também não gosto muito dessa palavra, eu gosto de comunicação, ou identificação de oportunidade de melhoria, enfim. Eu acho que ela pensando na gente dentro de um contexto de que a gente escolheu a área da saúde, isso faz parte do nosso juramento, daquilo que a gente escolheu como missão de vida, né? Então, assim, quando você comunica algo que não deu certo ou que infelizmente pode gerar o dano, isso a liderança tem que valorizar isso, né? Mediante aquilo que a doutora Leila falou, além do cara ter que contar bolinha, ele ainda está reservando tempo para comunicar aquilo, dizendo, olha, isso aqui não está legal, olha, isso aqui aconteceu. E aí, quando chega, a liderança vai lá e diz, não, olha só, isso aqui não foi bem assim, ou não, isso aqui era inerente ao processo, não, isso aqui o doente estava muito grave, nossa, né? Então, assim, eu acho que não tem como falar de punição, e realmente isso acontece, infelizmente, mas isso, se a gente tiver que discutir aqui, que ação a gente tomaria é, é trabalhar em segurança psicológica, né? Elinara estuda muito isso, segurança psicológica, é trabalhar em segurança psicológica de quem está na linha de frente de fato, assim, atacar a alta liderança e dizer, olha, não dá mais para a gente tratar isso. Isso é inegociável, né? Não tem outra forma de dizer que isso não deveria ter sido notificado ou que você vai sofrer alguma sanção por conta disso ou que eu vou olhar para você como pessoa responsável por isso. Eu acho que daria outra live, tá, Moisés? Sim, sim. Não, eu acho importante as pessoas entenderem que quando ele falou atacar a alta liderança, por favor, não vão no pescoço das altas lideranças. Não Não, é não isso é que ele está isso, falando, não é isso, é um né? Porque a gente processo, pode. exatamente. É o processo, Obrigado, processo. Moisés. Tá, é bom chamar a atenção. Cris, duas perguntas para você. Uma tá para você mesmo, a outra é que eu estou jogando para você. Uma é da Ana Carolina Peçanha Antônio. Ela pergunta como motivar e engajar os médicos, principalmente os plantonistas, nos processos de melhoria da qualidade. E a outra que eu queria que você respondesse, essa pessoa colocou boa noite para a Cris, que foi a Liliana Carvalho de Mesquita. Ela queria que você pudesse descrever um pouquinho esse modelo de checklist à beira-leito que você falou nas suas sugestões iniciais. Só vou pedir para essas últimas perguntas a gente procurar ser bem objetivo, porque o tempo está voando e eu ainda quero que vocês deem uma mensagem final. E, Elenário, eu estou deixando as mais cabeludas para você já reparou, né? Bem, Vai eu lá, vou Cris. ser mais sucinta possível, mas engajar médico é uma missão muito difícil, que acaba caindo para a gente como diarista e como coordenador da unidade. Mas, assim, o médico que está ali na linha de frente, o que ele quer é tentar fazer bem o serviço dele. Ele não quer que ninguém enche o saco dele. Então você tem que ter algumas formas, você tem que ter algumas ferramentas que minimizem o trabalho dele e engajem ele dentro dessa cultura. Então, na nossa prática, eu falo isso tanto comigo quanto com a Leila, e comigo em outros hospitais, comigo com a Leila no trabalho dela, a gente tenta sempre envolver eles durante a visita, a gente tenta sempre cobrar deles uma boa passagem de plantão,
fazer os procedimentos conforme os protocolos do hospital, mas isso de uma forma não punitiva ou cobrativa, o que a gente cobre dele, mas que mostrando para ele do benefício do paciente e o desfecho final disso tudo. Eu acho que quando a gente tem um desfecho dentro da unidade muito positivo, que eles veem o quanto o paciente está saindo de alta, tendo o benefício do cuidado de excelência, isso já gera um engajamento natural. Então a gente tem que tentar envolver isso. Como é que a gente faz? A visita multi tem que engajar o médico na visita multi, a gente tem que passar para eles o que a gente está tendo de desfecho, os nossos resultados. E eu sei que é um pouco trabalhoso para a gente que está ali comandando, mas é o que tem que ser feito de uma maneira que a gente consiga trazer ele para perto desses indicadores, dessa nossa operação. Então, essa, para mim, é a melhor forma de você engajar os colegas médicos, né? Claro que a gente sabe que tem aqueles colegas que vão ali só para tirar o plantão dele, ganhar o dinheiro e ir embora. Então, como é que a gente pode fazer para que ele se engaje dentro disso tudo? Eu acho que é puxando mesmo, tendo um pouco de cobrança, mas ao mesmo tempo tentando deixar isso de uma forma mais leve, mostrando para eles, olha, você fazendo bem o seu trabalho, você colaborando com os protocolos, com os checklists, o paciente sai bem. E isso acaba sendo realmente uma grande valorização para o trabalho dele, né? Então, eu acho que essa é a melhor forma. Com relação ao checklist, que foi a segunda pergunta, como eu disse anteriormente, não são todos os hospitais que têm a benesse de ter o checklist do EpiMed disponível, né? Num dos hospitais que eu trabalho, que é o Adventista, a gente já faz há muito tempo o checklist beira-leito com o aplicativo do próprio EpiMed. E dentro do checklist do aplicativo do EpiMed, a gente tem todos os bandos de segurança, inclusive glicemia, nutrição, profilaxia, prevenção de PAV, de corrente sanguínea. Então, lá mesmo, dentro do checklist do EpiMed, a gente checa catéter, todos os dispositivos, checa a desglicemia, checa a nutrição. Então, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. Mais ou menos eu fico fazendo checklist em torno de 20 a 30 minutos em cada UTI. Então é rápido. Já na outra unidade que a gente trabalha pública, que a gente não tem disponível, o que a gente fez? A gente bolou um checklist manual mesmo. A gente pegou um papel, dentro desse papel a gente fez uma ferramenta que a gente colocou como checagem todos os bandos de segurança, então a gente vai checando realmente caneta no papel, colocando tudo isso, se o tempo de catéter, tempo de sonda vesical, se pode tirar, se não pode tirar, se pode dar stop de sedação, se não pode dar stop de sedação, e de uma maneira realmente bem manual, a gente vai checando. E essa folha, ela fica dentro do prontuário do paciente e depois vai para a auditoria, caso precise. Então, assim, é só para mostrar que dá para fazer, mesmo você não tendo a ferramenta, né, de uma maneira mais fácil, como é o EpiMed, que claro que seria o sonho que todo mundo tivesse seu celular beira-leito e fosse checando lá facilmente. Não é a realidade da grande maioria dos hospitais, mas a gente tem como fazer, é só você realmente pegar aí com a sua coordenação, juntar, fazer o checklist, fazer os bandos e ir checando. A gente É consegue. só é questão de ter o princípio, né, de saber fazer. Olha só, eu vou ler todas as perguntas de uma vez só. Helenara, você vai escolher a pergunta que você quer responder, ou as duas perguntas. Leila também vai responder, porque eu acho que as perguntas que estão sobrando aqui exigem um pouco mais de experiência, talvez, para poder responder. E aí, Leila, Helenara, e eu também posso me colocar para responder alguma. A primeira pergunta de outro participante anônimo é a seguinte: na prática, muitas equipes enxergam o round multiprofissional e as rotinas de safety como mais uma obrigação burocrática, embora sejam ferramentas essenciais para a segurança do paciente. Quais estratégias vocês consideram mais eficazes para transformar esse processo em uma atividade que gere engajamento real e percepção de valor assistencial? E aí ele termina colocando que a discussão está excelente. A outra pergunta é do Edgar de Brito Sobrinho. Quais são as ações viáveis diante da sobrecarga de trabalho dos profissionais que atuam na UTI, que chegam a jornadas de trabalho acima de 80 horas semanais? Em alguns casos, e vejo um silêncio da literatura sobre isso. Essa pergunta vale 1 milhão. Participante anônimo, como vocês veem a segurança do paciente para o futuro? É possível que chegue a ser um sistema, deixando de ser apenas um plano?
Outro participante anônimo. Boa noite. Amo o tema. Em hospitais com múltiplas UTIs, como é o meu caso, observamos grande heterogeneidade assistencial, desde padrões de evolução médica até a adoção de protocolos. Muitas vezes, iniciativas de padronização esbarram na falta de apoio da alta gestão. Como avançar com segurança e qualidade quando não há um alinhamento institucional? É possível? Ah, essa Outro daí eu quero participante. responder, hein? Tá, então peraí, segura. O outro participante anônimo. Apesar da expansão das UTIs e residências, ainda observo rotinas conduzidas por profissionais médicos e multiprofissionais não especialistas, não titulados. Na visão de vocês, qual é o maior impacto real dessa realidade nos desfechos de segurança e qualidade? Boa noite a todos. Participante anônimo, mais uma vez. Amei tudo o que foi dito. Aprendo sempre. Estou completando a residência médica e olho retrospectivamente. Como podemos envolver efetivamente os médicos residentes em terapia intensiva na cultura de segurança ao longo dos anos de formação? Abraços. E aqui, por último, o Leandro Aguiar, que é médico residente no Complexo Médico Américas. Ele coloca, na experiência de vocês, que modelos de governança clínica tem demonstrado melhor desempenho na integração entre equipe multiprofissional e a gestão hospitalar para garantir a segurança do paciente e também manter os indicadores dos nossos CTIs. Vocês acham que o mesmo modelo funcionaria tanto nos hospitais públicos como privados? Ou são cenários totalmente diferentes? Eleonara, por qual dessas aqui mais fáceis você quer começar? A Leila já A escolheu mais uma que. fácil. Ah, qual é a mais Não, não, fácil? não tem nenhuma pergunta fácil. Todas Nenhuma. são muito importantes, mas eu queria dar uma opinião, tá? Não sei Tá. se as respostas se servem para todo mundo, mas tem servido para as unidades de terapia intensiva que eu tenho visitado no Brasil, que tem diferentes estruturas, diferentes modelos, enfim, tem diferentes desafios. Eu vou primeiro começar por essa que diz que, na prática, as equipes enxergam a visita multiprofissional e a estrutura do Safety Huddle como burocracia. A primeira Ótimo. coisa que a gente precisa é não tornar isso uma burocracia. Porque muitas vezes a gente tem essas visitas como tarefas e não com foco especificamente em necessidades do paciente e comunicação da equipe. A gente vai burocratizando, criando checklists infinitos que demoram muito. Então, a gente testar dentro da nossa unidade soluções que sejam úteis para o perfil de paciente que a gente tem e para a equipe conseguir ter a informação que é útil para ela dar continuidade do cuidado, fazer o plano terapêutico, isso é o essencial. Então, as pessoas precisam enxergar valor mesmo naquilo que elas estão fazendo. No início, às vezes as pessoas não enxergam, mas quando a gente vai fazendo testes, escutando, tá, por exemplo, hoje não ficou tão bom. O que que tu mudarias nessa rotina do safety? Eu falei tudo, o gauchês voltou aqui, né, gente? Mas a pergunta, o que que a gente tem feito? A gente, quando a gente tem esse tipo de desafio, a gente tem começado devagar e a gente tem começado construindo o modelo de visita multi e safety huddle junto com as pessoas que a gente quer que participe. Sempre todo mundo vai adorar? Não. A gente começa com quem quer. E as pessoas que querem, elas vão aumentando o corpo de oportunidade, de suporte de uma mudança dentro de uma instituição. E aí as pessoas que são mais resistentes, elas vão ficar naturalmente para trás por um tempo que a gente achar que dá para ficar, né? A gente que não pode ou nunca, não pode implementar uma prática de segurança e um determinado colega nunca fazer. Isso tem outro tipo de tratamento. Mas esse engajamento inicial para a gente abraçar a mudança, ele pode ser feito indo construindo com as outras pessoas. Isso tem funcionado para a gente, tá? Uhum. A outra questão que eu vou falar rapidamente é as ações viáveis para paciente, para profissionais de saúde que trabalham muitas horas. Trabalhar muitas horas causa fadiga, fadiga aumenta a chance de erro. Isso é bem descrito.
né? Isso está dentro dos estudos de fatores humanos, e se a gente chega cansado, é como se a gente chegasse, tomasse bebida alcoólica para trabalhar. É assim que funciona. A gente não raciocina bem, a gente toma a decisão errada, a gente tem menos paciência, a gente aumenta conflito. Então, fadiga é um problema. Tem a política e a capacidade do indivíduo de trabalhar, e ele trabalhar em dois empregos, está fora da nossa alçada de gestão. Mas não está fora da nossa alçada duas coisas que são super importantes quando a gente estuda fatores humanos, que é consciência situacional e suporte mútuo. Essas nessas quatro palavrinhas, esses dois conceitos, eles estão no cerne de como uma equipe trabalha bem. Se eu estou cansado, se eu percebo que você está cansado, eu posso te ajudar, oferecer ajuda, receber ajuda, e isso ser natural dentro de uma equipe é uma construção de trabalho em equipe que pode ser feita. E quando a gente percebe que alguém está muito exausto, quando tem dificuldade de tomar decisão ou precisa de apoio para não tomar más decisões, a gente reorganiza o processo de trabalho. É assim que o Tim Steps, que esses estudiosos de trabalho em equipe trabalham com esse tipo de fadiga. O melhor é evitar a fadiga, né? Mas uma vez que ela está presente no ambiente de trabalho, ela precisa ser identificada e apoiada para que isso não se transforme num evento adverso. Não sei se ajudei, mas fico à Não, disposição lógico que fora ajudou. daqui para Não. quando vocês precisarem, quiserem discutir mais sobre isso. Eu, Leila, você pode dar a sua resposta e aí eu já vou te pedir para, na sequência, você deixar uma mensagem final, porque nós já estamos realmente encerrando Ok, o já vi, tempo. faltam dois E aí minutos. depois eu vou pedir para cada um de vocês, em um minuto no máximo, também fazer sua mensagem final. Só vou ler a última mensagem, Leila, que está aqui do Newton Lucas Teles de Souza. Ele não faz uma pergunta, mas ele faz uma constatação, né? Que quando os profissionais que pertencem à equipe multi são ouvidos, eles se apropriam desse processo. Mas quando ele é só o despejo de informações médicas para outros ouvirem, então perde-se o Ah, sentido e a adesão. Ele não é. deixa de estar correto nesse Vou aspecto. começar por ele, né? Fácil. Ah, gente, assim, o exército é um reflexo do seu comandante. Eu aprendi isso, recém-formada, levo isso, a Cristiane sabe disso. Eu ponho isso na frente da nossa batalha diária. É, não existe monólogo, não existe o médico, não existe mais essa medicina baseada no médico, ok? Até a alta da UTI, a gente olha e pergunta: vocês concordam com essa alta? Esse Swift é de risco? Então vejam, cultura patológica é isso, é o monólogo. Eu não quero nem saber, eu decido isso e pronto, vocês vão ter que engolir. Querido, sinto muito, você deve estar trabalhando numa instituição muito patológica. A outra que eu tenho que responder é o pessoal não especialista, não titulado. Assim como a maioria dos estados da federação não tem uma rede estadual de atenção às urgências, como o estado de Lenara tem, lá no Rio Grande do Sul, que eu sei que isso é forte, não tem um médico autoridade sanitária que diz: tira aquele paciente da UPA, deixa aquele paciente na UPA. Quem já se viu levar paciente em cuidado paliativo para uma UTI? Nosso país está completamente acéfalo, porque não é possível as pessoas não terem esse tipo de vigilância, nem sanitária, nem de atenção às urgências. Então, veja, não perca, você que está sendo acompanhado por um não titulado, por um não sócio da MIB, tem gente que nem sócio da MIB você tem que ter paciência, tirar o melhor do seu emprego ali, colocar a sua posição. Acho que deveríamos ter um médico titulado nesse cargo de diarista e por aí vai. Então, assim, esse é o meu recado final. Eu realmente gostaria de ver as redes estaduais de atenção às urgências funcionando, para que as UTIs não virem de verdade salas vermelhas. Beijo, tchau. Muito bom. Cris, o que você quer deixar de mensagem final? eu acho que, assim, a Leila resumiu muito bem sobre tudo isso, mas eu acho que a gente não pode tirar da cabeça, se for uma mensagem final para quem está nos assistindo,
que segurança e qualidade do paciente, ela não é um heroísmo, principalmente individual. Ele é resultado de um sistema bem organizado, de uma equipe bem cuidada e de processos bem estabelecidos e que sejam confiáveis para cuidado do paciente. E isso tem que andar em harmonia, minimamente em harmonia. E é como a Leila falou, a gente pode até ter um maestro, mas ele não é único na tomada de decisão, ele não é mais único no processo, é uma confluência das pessoas e de todos os processos juntos. Então, acho que essa é a mensagem que tem que ficar final. Muito bom. Mônica, sua mensagem final? O microfone está mudo ainda. Lucas, solta. Agora Me vai, Mônica. escutam? Estão me Isso, escutando? estamos escutando. Pode falar. Minha mensagem final seria, para além de um evento frequente que a gente conhece, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, até resgatando uma fala da doutora Leila, é que podemos nos empenhar na diminuição desse evento com ações como despertar e mobilização, porque andam juntos, e prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica requer não estar em ventilação mecânica ou tirá-la o quanto antes, e a gente, enquanto equipe multi, nessas atividades de despertar e assegurar melhores sedativos ou analgésicos no tempo oportuno, de uma forma padronizada, segura, é o que pode prevenir e reforçar a importância da reabilitação, não só centrado no fisioterapeuta, mas como resultado dessa atividade colaborativa da equipe multi, que é fundamental na unidade de terapia intensiva, gerenciando, então, essa reabilitação e melhores desfechos com gerenciamento de risco. Uma provocação e uma mensagem para os fisioterapeutas que participem dos safety huddles, não estejam fazendo outras coisas, que participem de todas as discussões e, como o colega falou no chat, cobrem. Se você não está sendo participado, se você coleta um monte de coisas, mas não recebe feedback do que mandaram você coletar, cobre, porque isso precisa ser capitalizado para que a gente aprenda, para que a gente promova de fato a melhoria, porque o ser humano, o adulto, precisa aprender de forma significativa, porque se as coisas não fazem sentido, a gente não consegue aprender. Muito bom, muito bom. Lucas, sua mensagem final. Bom, acho que a mensagem final, Moisés, eu acho que se eu tivesse definido uma palavra, eu acho que seria equilíbrio. Equilíbrio nas ações que a gente quer desdobrar nas nossas UTIs, equilíbrio na quantidade de protocolo, processo que a gente quer colocar, e que muitas das vezes, na hora que a gente vai definir quem é que vai fazer, coloca o enfermeiro para fazer, né? Não, vamos definir que o enfermeiro é bom, ele é organizado, ele faz. E aí você afasta esse enfermeiro que estudou 5 anos, que fez residência, que fez uma série de ações voltados para trabalhar ali na beira do leito, você tira ele para fazer um papel, um documento, e aí, como é que você quer melhorar, né? Então, eu acho que seria isso. Eu acho que é fazer menos, talvez olhar, cada um aqui olhar para a sua UTI, ver como é que eu posso maximizar isso, sem que eu tenha que trazer mais trabalho. E não diria nem trabalho, mas criar mais ainda um distanciamento das pessoas que devem estar ali atentas na beira do leito e talvez não esteja. E aí eu acho que fica como mensagem, talvez para uma próxima live, a gente discutir isso, né? Como que a gente consegue trazer consciência situacional para essas pessoas? E eu acho que é isso que vai mover as pessoas a entenderem que elas são pessoas responsáveis pela segurança daquelas pessoas que estão ali vulneráveis, dependendo aí dos nossos cuidados. Muito bom. Helenara, sua mensagem. Eu desejo que todos os profissionais que trabalham na saúde, não só na terapia intensiva, tenham coragem para defender os pacientes quando eles precisam, né? Que tenham voz. E uma outra recomendação, eu acho, é que qualquer prática que a gente for implementar tem que ser fácil fazer o certo. A gente, às vezes, corre muito risco de burocratizar muito o processo e isso não voltar como segurança do paciente de verdade.
Então, acho que, assim, olhar criticamente as coisas que a gente faz e ter coragem é a minha mensagem. Muito bom. Tem três perguntas que ficaram sem resposta e eu vou arriscar aqui colocar as três no mesmo balaio. A primeira delas fala sobre a questão dos residentes, ou seja, como é que os residentes podem se envolver mais nesse processo. Eu acho que isso é muito bom, a gente saber que tem residente assistindo a gente e que já está preocupado com a segurança do paciente. Mas a questão do residente vai depender muito da instituição onde ele está, né? Eu acho que o fato dele estar aqui, e uma coisa que eu acho que é importante dentro dessa live, a gente falou muita coisa, teve muitos conceitos, e óbvio que isso aqui, o nosso objetivo não era esgotar nenhum assunto, não era preparar ninguém para uma prova, mas era, acima de tudo, estimular vocês a procurarem estudar esse assunto, procurarem conversar com as pessoas, cobrarem das suas lideranças, e aí, no caso do residente, cobrar dos seus preceptores que vocês querem aprender sobre segurança do paciente, porque vocês querem ser médicos melhores, vocês querem saber também fazer gestão de risco, saber se comunicar, trabalhar em equipe, e por aí vai. É, Quanto à governança clínica, o conceito de governança clínica ele está totalmente calcado em segurança do paciente. Então, não é questão de ter um modelo A, um modelo B, um modelo C. Se você vai fazer governança clínica, pressupõe-se que você vai estar trabalhando segurança do paciente. Então, está ali, está subentendido. É óbvio que a gente sabe que talvez alguns não façam. E a última pergunta, que é a mais difícil, que é como é que a gente vê a segurança do paciente para o futuro. Eu tendo a ser otimista, sempre sou otimista, quem me conhece sabe disso. Eu sempre tento olhar como poliana, a coisa do residente aqui para mim hoje já é um poliana para nós. Mas a Helenara chamou a atenção de um ponto, né? Fatores humanos. O ser humano está completamente perdido nos dias de hoje, a gente tem que assumir isso, tem que ter humildade de entender que a gente está passando por uma crise, sei lá, o planeta inteiro, né? Não só de vida, mas profissional e que a gente tem que buscar, talvez, em soluções mais simples. Eu acho que a primeira solução é a gente saber se cuidar, saber cuidar do outro, saber defender o paciente, como foi bem colocado aqui agora há pouco. Eu acho que a partir dessas pequenas ações a gente pode resgatar um lado humano que precisa voltar a existir, que é o lado da empatia, do cuidado, da atenção. E que a tecnologia tem chegado aí, muita gente quer falar da tecnologia substituir o humano, ela não vai substituir, ela deveria ser usada para nos ajudar. Mas a gente parece que quer olhar a tecnologia como se fosse um adversário e não um ajudante. Então, acho que a gente tem um dever de casa enorme para fazer, e é por isso que nós estamos aqui hoje nessa live, vamos tentar fazer outras aí, seja na AMIB, seja na Sobrasp. Eu acho que interessem-se pelo assunto, provoquem seus colegas de trabalho, provoquem suas lideranças. Esse é um assunto, eu gostei do imperativo moral, vou trazer de novo aqui o imperativo moral da Cris. É um imperativo moral para todos nós profissionais de saúde zelar pela saúde dos nossos pacientes e zelar também pela nossa segurança. Hoje a gente nem falou disso, mas falar de segurança do paciente é falar da nossa segurança também no ambiente de trabalho. Queria agradecer a todos vocês. Eu sei que eu vou falar em nome de todos vocês, desejando um feliz Natal aí para todo mundo que está nos assistindo, um ótimo 2026 e que a gente possa ter mais encontros, mais reflexões e mais diálogos, porque é assim que a gente vai sair do outro lado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.